Bonjour à tous, bom dia para todos, bem-vindo no meu canal Francês com Oriane. Eu sou Oriane, sou francesa da região da Bretagne, no norte da França, e moro no Brasil faz um pouco mais de um ano agora. Hoje quero ajudar você com 18 frases. São frases bem básicas para sobreviver se você está viajando na França, se você quer ir viajar na França, se você acabou de chegar na França e você não fala ainda. Então isso vai muito ajudar você. Então vamos lá? Antes de começar, não esqueça de se inscrever no meu canal para ver todos os meus vídeos. Cada semana tem um novo vídeo. E também não esqueça de me deixar um like para me ajudar. Vamos lá! A primeira palavra não é uma frase, mas é o básico, então. Bonjour ou bonsoir. Bonjour, você vai dizer bonjour durante o dia todo. Na França não tem essa coisa de boa tarde, tem só o bonjour. Você vai poder falar bonjour desde de manhã até 6, 7 da noite. E depois, a partir das 6, 7 da noite, você vai falar bonsoir. Bonsoir. Eu falo isso para vocês porque acho muito importante. Os franceses gostam muito que antes de pedir uma coisa, você falar o bonjour ou bonsoir. O s'il vous plaît também é muito importante. Antes de pedir uma coisa para um francês, você precisa falar s'il vous plaît. S'il vous plaît. É uma coisa de cortesia para os franceses, eles gostam bastante. Se antes de pedir uma coisa, você vai falar s'il vous plaît, s'il vous plaît. Excusez-moi, excusez-moi, ou pardon, pardon. Isso também, se você quer pedir ou perguntar alguma coisa, é bom de falar excusez-moi, ou pardon, ou s'il vous plaît. Isso significa tudo a mesma coisa, significa desculpa, por favor. Je m'appelle Oriane. Je m'appelle Oriane. O je m'appelle é bem importante para você também, para falar seu nome no aeroporto, no avião, para alugar um apartamento, para ir no museu na França, para tudo isso. Então, je m'appelle significa eu me chamo Oriane, mas para você, je m'appelle, mas o nome de você. Je suis brésilien. Je suis brésilien. Ou se você é uma mulher, je suis brésilienne. Je suis brésilienne. Isso pode ser importante também se alguém pergunta para você, mas você é estrangeira ou você não é francesa. Então, você pode dizer, non, je suis brésilien ou je suis brésilienne. Se você está perdido e você não consegue falar, então você pode dizer je ne parle pas français. Je ne parle pas français. Eu não falo francês. Desculpa. Je ne parle pas français. Pardon. Isso pode ajudar você se alguém está perguntando para você na rua e você não sabe responder. Uma frase bem importante que todo mundo vai precisar. Où sont les toilettes? Où sont les toilettes? Onde está o banheiro? Porque você vai precisar no museu, em um apartamento também, no restaurante, em todos os lugares. Se você está começando a aprender o francês, você pode dizer je parle un petit peu français. Je parle un petit peu
français. Je parle, eu falo, un petit peu, pouquinho, de francês. Je parle un petit peu français. Então, a pessoa vai entender que você não pode entender tudo do que ela está falando. Se uma pessoa está falando muito rápido para você, você pode perguntar: Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Você pode repetir, por favor? Não entende? Você pode repetir, por favor? Também, mesma coisa, se uma pessoa está falando muito rápido e você quer que ela fale mais devagar, você pode dizer: Pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Você poderia falar mais devagar, por favor? Também, se a pessoa está falando e você não está entendendo, você pode simplesmente dizer: Desculpa, mas não entendi. Pardon, je n'ai pas compris. Pardon, je n'ai pas compris. Ou também: Pardon, je ne comprends pas. Desculpa, não estou entendendo o que você está falando. Se depois de tudo isso você não está conseguindo entender ainda, você pode perguntar: Pouvez-vous écrire, s'il vous plaît? Pouvez-vous écrire, s'il vous plaît? Você poderia escrever, por favor? Com certeza, você está viajando na França, você vai querer comprar uma coisa, uma lembrancinha, presente para sua família, para seu namorado, sua namorada. Então, para comprar uma coisa, você não conhece o preço, você vai perguntar: Combien ça coûte? Combien ça coûte? Quanto custa? Combien ça coûte? Quanto custa isso? Agora você está perdido na rua e você não está encontrando o metrô, ônibus. Então você vai perguntar para uma pessoa: Où est le métro? Où est le métro? Où est le métro? Onde está o metrô? Também, se você está procurando ônibus, você vai perguntar: Où est l'arrêt de bus? Où est l'arrêt de bus? Onde é o ponto de ônibus, por favor? E a pessoa vai responder para você: C'est tout droit. C'est tout droit. Vai reto, é reto. C'est à gauche. C'est à gauche. Et à esquerda. C'est à droite. C'est à droite. E à direita. Agora você está procurando um endereço, qualquer endereço de um apartamento, de um hotel, de um hostel, de um restaurante. Você pode pedir na rua para as pessoas. Então você vai perguntar: Je cherche cette adresse. Je cherche cette adresse. E você pode mostrar o seu papel, o seu celular para mostrar o endereço. E a pessoa, com certeza, vai ajudar você, vai mostrar o lugar para você, ou vai mostrar no Google Maps como ir nesse lugar, com certeza. E a última frase, para perguntar qualquer coisa, você está precisando de ajuda para qualquer coisa, você pode perguntar: Pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous m'aider? Você poderia me ajudar? Pouvez-vous m'aider? Então, com certeza, você não vai ficar fluente só com essas frases, mas vai ajudar bastante você viajando na França para o básico do francês. É isso. Esqueci uma frase. Então, essa frase é bem importante também, é uma pergunta. Où est l'office de tourisme? Où est l'office de
turismo significa onde fica a casa do turismo, porque essa casa do turismo vai ajudar você para procurar um lugar para visitar, para atividades de lazer também, para visitar uma cidade. Então, em todas as cidades tem essa casa de turismo. É isso. Então, é isso para essas frases. Espero que você tenha gostado. Me deixa um comentário para me dizer. Não esqueça de me deixar um like e de se inscrever no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, à bientôt!